pessoal, eu sou a Aline, premiada em Uma das Alternativas, e hoje eu vim dar uma dica de anime, que é um anime aí que tem ficado muito popular nos últimos anos, e agora eu descobri o porquê tão popular, tão querido assim pelas pessoas que eu comecei a assistir, é Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia. O anime começou a ser lançado em 2016 e cada ano lançaram uma temporada, então agora a gente tá na terceira temporada, a terceira temporada tá em andamento, e adapta o mangá de mesmo nome, que é do Kohei Horikoshi. Eu ouvi o pessoal falando de Boku no Hero, Boku no Hero, Boku no Hero, mas nunca tinha ido atrás, achava que ia gostar, mas sabe quando você fica enrolando pra começar uma coisa nova? Mas no fim eu acabei começando aí nos últimos tempos. Eu confesso que eu fiquei viciada, eu ando como durmo, respiro Boku no Hero ultimamente. Esse vídeo aqui é sem spoilers, então isso aqui é pra apresentar o anime pra quem não conhece. Mas eu vou fazer um vídeo aí sobre o final da terceira temporada quando ela terminar. Mas sobre o que é Boku no Hero Academia. Como o nome dá a entender aí, My Hero Academia, minha escola de heróis. Então tem aí essa escola que forma os super-heróis. Na sociedade de Boku no Hero, 80% da população, ou seja, a maioria esmagadora da população, tem alguma habilidade. É bem semelhante à nossa em relação a tecnologia, cidades, tudo isso é parecido com a nossa sociedade, mas o que aconteceu? Uma criança nasceu brilhando, nasceu com poderes. E a partir do nascimento dessa criança, várias outras crianças começaram a nascer e desenvolver poderes, chegando ao ponto de, a essa altura do campeonato, tem muito mais gente com poderes do que sem. Eles chamam os poderes na sociedade de Boku no Hero de individualidades. E existem muitos tipos de individualidades diferentes, existem desde as mais clichês que a gente costuma ver aí nas histórias de super-heróis, como super força, lança fogo, lança gelo, fica invisível. Isso aí tem também em Boku no Hero, mas também tem umas individualidades meio diferentonas. Por exemplo, tirar a gravidade das coisas, apagar outras individualidades, copiar individualidades. Tem uma personagem que tem uma individualidade que eu acho muito legal, que ela tira coisas do corpo dela, ela consegue fabricar no corpo dela qualquer tipo de objeto que não seja vivo. Mas são humanos, né? Então tem gente que usa esse tipo de poderes para o bem e tem pessoas que usam esses poderes para o mal. Então a gente tem os heróis e temos os vilões. Só que o super-herói nesse universo é uma profissão regulamentada pelo governo. A gente tem aí agências de super-heróis que contratam essas pessoas com individualidades para agirem como se fosse polícia. A polícia nesse universo atua mais na apreensão dos criminosos, né, na organização provavelmente aí de cadeias, esse tipo de coisa, até na parte de um trabalho mais de detetive, e o enfrentamento de criminosos fica aí por conta dos heróis. Aliás, outra coisa interessante aí nesse universo é que os heróis são celebridades. Se na nossa sociedade a gente tem aí atores, atrizes, cantores, cantoras, astros no YouTube, que são aí essas celebridades que a população gosta e vai atrás e procura saber informações sobre, nesse universo são os super-heróis. Inclusive existe um ranking de heróis. Tem o herói número 1, que é o herói mais forte, o herói número 2, que é o segundo mais forte, o herói número 3, 4, 5, assim por diante. E quanto mais alto no ranking você tá, mais popular você é, mais dinheiro você ganha. Mas essa é a base do universo. O que é a história? A gente tem aí o Midoriya, que é um jovem que sonha em ser super-herói, e ele é inspirado aí pelo All Might, é o ídolo dele desde criança. O All Might é o herói número 1. É o herói que tá aí em primeiro lugar nesse ranking. E ele é aquele tipo de herói que salva as pessoas com um sorriso no rosto. E esse tipo de comportamento é o que inspira o Midoriya a se tornar um herói também, para poder salvar as pessoas e inspirar bondade nelas. Só tem um problema, porque o Midoriya, ele nasceu aí nesses 20% da população que não tem poderes. É um caso que vai se tornando cada vez mais raro, mas o Midoriya é um desses que nasce sem individualidade. Inclusive ele acaba sofrendo bastante bullying quando ele é criança por conta disso. Mas acontece uma reviravolta na história, não vou entrar em detalhes, e o Midoriya acaba conseguindo entrar na UA, que é a mais prestigiada escola de super-heróis. Isso não chega a ser um spoiler porque, né, My Hero Academia. E a gente vai acompanhando aí o jovem Midoriya na jornada dele pra tentar se tornar um herói como o All Might. Agora, por que esse anime é tão legal assim? Por que o pessoal adora esse anime? Bom, primeiro ele é um shonen, que é aí um gênero de anime muito popular
popular, como Naruto, como Dragon Ball, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, todos esses animes são shonens também. E uma das características do shonen é você ter aí esses personagens que precisam lutar para superar alguma coisa, para se tornarem mais fortes, para alcançarem os sonhos que eles têm e que geralmente tem gente que vai colocando eles para baixo, mas eles precisam superar todas as adversidades. O tom aventuresco também é bem marcante em vários shonens. A gente costuma ter aí nos shonens muitos personagens cativantes e não só o protagonista. E é claro, pra ser um bom shonen você precisa ter umas lutas épicas e incríveis que vai te deixar arrepiado, chorando assistindo. E Boku no Hero tem absolutamente tudo isso e faz cada um desses clichêsões do shonen muito bem, muito bem. Ele segue a cartilinha do shonen, não é nada super inovador, mas tudo que ele faz muito bem. Eu acho que o ritmo de Boku no Hero é muito bom, não é um anime que você tem que ficar esperando muitos episódios pra você se envolver com a história, pra você curtir. E você vai acompanhando o desenvolvimento do protagonista ao mesmo tempo que eles já vão colocando várias ceninhas de ação pra te empolgar. O protagonista é muito apaixonante, então eu acho que a gente já consegue criar um vínculo com ele muito rápido no anime. E ele vai apresentando também vários outros personagens já pra você ficar de olho ali, que você já começa a curtir. O final da primeira temporada é bem empolgante e a segunda temporada fica muito melhor do que a primeira. A primeira já é legal, mas a segunda vai para um nível, olha, legal. Eu acho que o que me faz ficar mais apaixonada por Boku no Hero são os personagens, é o desenvolvimento dos personagens e não só do protagonista. Eu adoro o Midoriya, é um dos meus protagonistas preferidos já, ever. Mas a gente tem muitos outros personagens pra se apaixonar, sabe? Como, por exemplo, o All Might, que é aí esse ídolo do Midoriya. Eu achei que eu não ia gostar do All Might, porque ele me lembra muito o Capitão América, o Superman, que são personagens que eu não gosto muito vendo aí as histórias de super-heróis, mas o All Might me comprou e me comprou forte. A relação entre o Midoriya e o All Might também é muito legal de ver. Essa relação aí entre mestre e pupilo, tem uma coisa aí da jornada do herói bem clara entre eles, mas é muito legal ver não só a relação que eles criam meio de pai e filho também, como o aprendizado que um tem com o outro. Midoriya com o All Might, que é óbvio, mas o All Might também aprendendo muita coisa valiosa com o Midoriya. E tem vários outros personagens apaixonantes. Tem o Todoroki, que tem todo aí um passado muito interessante. Tem a Uraraka, que é uma personagem feminina que me surpreendeu muito na história. No começo eu achei que ela ia ser muito bobinha, mais uma personagem feminina subaproveitada nos shonens, mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi dela na história. Eu posso continuar citando aqui um monte de personagem coadjuvante que eu adoro e que tem seus momentos importantes na história, como Tokoyami, como a Momo, como a Tsuyu. Isso é muito legal de Boku no Hero, porque ele dá espaço para vários coadjuvantes que têm histórias muito interessantes também crescerem na obra, não necessariamente porque tá interagindo com o protagonista. Isso significa também que a gente se apega a todos eles e fica sofrendo por cada coisa que tá acontecendo na história. Agora, uma outra coisa aí que tem feito com que eu goste muito, muito de Boku no Hero é a maturidade que a história tá aos poucos alcançando. Como eu disse, a primeira temporada ela é um pouco mais básica, ela te diverte, ela é legal, tudo, mas ela é um pouco mais básica. A partir da segunda, ela ganha um peso na história, ela começa a propor umas discussões, assim, que me surpreendeu. Sobre essa sociedade, como que tudo foi estruturado, as regras que estão por trás disso, será que elas são muito justas? A gente tem uma galera que se destaca herói, tem umas pessoas que não se destacam tanto, e elas podem ir para outro lado, dependendo da forma se elas se sentirem injustiçadas ou não. Bom, tem muita coisa nesse universo, mas eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, porque como eu disse, esse vídeo é sem spoilers. Mas eu garanto que a história vai tomando proporções bem mais profundas, e eventualmente eu tô sentindo a trama ficando mais sombria também. Ainda que mantenha essa coisa meio good vibes, meio leve assim de Boku no Hero, que é essa história de supere as adversidades, vá atrás dos seus sonhos, você vai conquistar mesmo que seja difícil, desde que você persista. Toda essa questão do altruísmo dos super-heróis, né, que alguns têm, outros não, mas
de você colocar as outras pessoas na frente, né? Tá mais preocupado em salvar as pessoas do que ser popular. Tem um pouquinho dessas discussões também. Basicamente, esse é um anime que é um prato cheio aí pra quem gosta de histórias empolgantes, histórias emocionantes. E eu acho que ele pode ser até um anime que é bem-vindo pra quem não costuma assistir animes, porque ele tem essa base aí de história, que é uma coisa que tá muito popular ultimamente, que são histórias de super-heróis. Fica então minha dica pra assistirem Boku no Hero de verdade, gente. Hoje eu estou aqui pensando por que demorei tanto para ver Boku no Hero. Deixa aí o like se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários aí o que vocês acham de Boku no Hero, se já tinham ouvido falar, se vocês já conhecem e já acompanham. Se sim, quais são seus personagens favoritos de Boku no Hero? Não se esqueça de se inscrever aqui no NA se você não é inscrito, isso vai ajudar a gente a crescer e a se tornar mais relevante no YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!